Fala galera, beleza? Marcelo Trader por aqui. Vamos fazer uma análise de mercado aí, né? Amanhã, segunda-feira, vamos ver aí como é que tá a situação do índice. Tô aqui no gráfico mensal. Este gráfico é o gráfico mensal. Vamos fazer uma FIBO aqui desse coronavírus aqui. Esse aqui é a queda do corona, tá, pessoal? E é o seguinte, ele já perdeu. Nossa, eu coloquei a câmerazinha bem em cima do negocinho, é? Ai, que bosta, velho. Coloquei. Ixi, vou ter que tirar bem aqui, ó. Vou ter que mudar essa câmerazinha de lugar um pouquinho, pessoal. Só porque ficou em cima das minhas marcações. Aqui, tá? Beleza? Ok. Então ele perdeu, certo? Nossa região de 23, ela está aqui embaixo. Vamos marcar aqui. Tá longe, tá. Eu só quero só que você tenha ciência de que nós estamos numa tendência forte de queda e são pontos que possivelmente ele pode vir buscar, tá certo? Deixa eu marcar aqui também essa região aqui de 38. 38% macro. Rapaz, do índice, velho, vai cair. Tá com a cara que vai cair. Ok, vamos para o semanal. 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 Nós temos essa pernada aqui ativada, ó. Vou jogar aqui para baixo essa projeção aqui, ó. Por enquanto nenhuma confluência, não nessa pernada. Deixa eu jogar nessa aqui, que foi a última ativação. Aqui tinha essa confluência com o fundo, né? Pegou já. E eu vou marcar esse 100% aqui, porque é interessante esse ponto, tá? Esse ponto aqui de de 97 mil, porque de certa forma foi foi uma projeção, ó. 100% semanal, tá? Um ponto interessante que é o próximo ponto dele. Então, vamos deixar ativado. Vamos pegar esse outro pivôzinho aqui ativado para baixo, ver se tem alguma confluência. Olha que interessante. Isso que nós chamamos de confluência, porque são pontos que o gráfico mostra, né? Muitos pontos relevantes no mesmo lugar, fazendo diversas projeções, né? E eles levam ao mesmo ponto, ao mesmo lugar. Então, observe que esse ponto de 97.500, né, 97.700, é uma região que possivelmente ele vem buscar, né? Porque a confluência é muito grande aqui nessa região. Ou seja, 97 mil, certo? 97, 98 bola nessa região aqui, tá bom? Confluência forte. Então, como já está marcado, eu já vou só deixar aqui o seguinte. Só para a gente ter, ó. Semanal. Mais 3 confluências que existem ali, tá certo? 3 confluências. Já travado o estudo. Isso é o semanal. Vamos para o diário. Diário. Qual o último fundo que ele perdeu? Bom, ele já perdeu esse fundo aqui, né? Ele perdeu esse fundinho aqui. Já praticamente foi lá testar e já esse aqui ele não ativou, mas deixa eu ver aqui se ele já pegou todos os alvos dele. O B1
E 261 tá aqui embaixo, né? Só que ele também quebrou essa estrutura aqui, ó. Ele quebrou essa estrutura aqui já também. Ou seja, nós podemos pegar pelo menos um primeiro alvo dessa estrutura quebrada. Ó, não tem confluência aqui no diário, aqui, mas nós temos esse primeiro alvo aqui que ele já pegou, que é o de 23, que é esse fundo, e o próximo aqui do 99 mil. Vamos deixar marcado aqui também. Meia 1,8. São pontos, pessoal, que a gente está marcando, tá certo? Quando a gente chegar num tempo gráfico menor, a gente já tem já algumas marcações. Ok? Eu não sei se eu peguei esse aqui. Peguei? Não. Certo. Vamos para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. O que nós tínhamos aqui nos 5 minutos? Nós tínhamos este fundo aqui, ó. Esse fundo. Foi um dos últimos fundos rompido. Eu pegando esse topo ortodoxo, que é esse último topo, e esse último topinho após o rompimento. Então se chama topo ortodoxo. Eu pegando ele projetando para baixo, ele veio e já alcançou aqui a região de 61, tá certo? Ele veio no primeiro alvo de 23 e veio no primeiro no alvo aqui também de 61. Deixar marcado. Vou deixar aqui nessa região aqui e travado. Qual o próximo ponto dele? O próximo ponto dele é o 100%. Eu acredito que ele já vai vir. Se não abrir num gap, pode ter certeza que ele vem buscar esse ponto aqui. Certo? São este ponto aqui para baixo. Deixa eu dar uma analisada o seguinte. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para você aqui é o seguinte. Qual foi a última estrutura que ele quebrou? Foi esse fundo aqui, tá certo? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar marcado essa região. Por quê? Porque foi o último fundo, foi a última estrutura quebrada, então eu pego os alvos dessas projeções para baixo. Então, são alvos de projeção para baixo, né? O que eu quero dizer com isso? Se porventura ele subir acima dessa região, ele vai iniciar novas movimentações. Novas movimentações serão, se ele não conseguir alcançar os alvos aqui embaixo e ele subir para cima, ele vai iniciar novas movimentações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou projetar pivôs, né? E o que a estrutura que ele formar aqui para mim, tá certo? Então, por enquanto, essa tendência de baixa aqui, ele está vindo para buscar essas regiões aqui. Ok. Pegou as LTs. Certinho. Bom. Tem esse fundo aqui, tal. Deixa eu pegar essa projeção aqui. Tem essa. Se tem alguma consistência. Ó, é aquela questão. Topos ortodoxos, certo? O último topo que ele deixou foi esse aqui. Ó, esse aqui, ó. Último dos últimos topos, se chama topo ortodoxo, certo? O último topinho que ele deixou antes de romper para baixo. Qual foi? Essa região aqui. Então você percebe que se eu deixar nesse topo ortodoxo aqui, ele dá confluência com esse 100%, aqui da quebra de estrutura mais macro um pouco, tá certo?
Então aqui também é um ponto interessante que ele pode vir buscar. Já está perto, né? 101.800 é um ponto perto. Vou deixar marcado. Tá certo? E aqui, ó, esses pontos que são próximos aqui, pessoal, esses pontos próximos, geralmente quando ele vem aqui, geralmente ele cria uma espécie de uma consolidação. Quando aqui é uma confluência, aqui é tipo um imã para ir. Mas esses lugares aqui que são próximos, eles geralmente eles consolidam ou para voltar ou para buscar próximos alvos, tá certo? Então, o próximo ponto que eu tenho aqui forte para ele vir buscar é esse aqui, que já está praticamente chegando, né? 700 pontinhos. 700 pontinhos para baixo. Então, pessoal, para baixo, em queda, nós temos essas regiões aqui, tá certo? 101.850 e depois o 99.900. O 100 bola, né? Digamos assim. Outro detalhe importante, eu vou botar no 60 para ficar melhor aqui a projeção ou a retração, né? Observe o seguinte. Quando eu pego a retração, olha só, do fundo até o topo. Aí você vai ter a seguinte situação. Situação é o seguinte, esta aqui é a nossa região de 23, certo? Vou deixá-la marcada também. Região de 23, geralmente é uma região onde tem um repiquezinho, tá? Existe uma defesa muito grande em regiões de 23. Porque é a última defesa, digamos, tentativa de defesa. 23 da última pernada, né? Da última subida, digamos aqui. Só para a gente ter mais uma... Deixar travado também. Se ele perder este ponto aqui, se ele perder esse ponto de 23, tenha certeza que ele vem buscar o fundo, certo? Ele vem buscar este fundo aqui. Então, se ele fechar abaixo dessa região, ele não fechou ainda. Se ele fechar abaixo dessa região, ele vem buscar estes alvos aqui, certo? Deixa eu ver se está. Está muito perto, ou seja, é uma defesazinha no último grau aqui, né? Nesse último fundinho é a última defesa. Então, se ele fechar aqui para baixo, ele vai vir buscar estes fundos aqui para baixo, ok? Aí a gente vai fazer as projeções e ver aonde vai chegar. Aí outro cenário que nós podemos extrair daqui é igual eu falei para você. Nós temos essa última quebra de estrutura, certo? Ele quebrou, deixa eu pegar aqui, ó. Ele quebrou essa estrutura aqui, ó. Essa pernada ele quebrou, né? Tava em alta, tal, foi, só que perdeu. A partir do momento que ele perde, a gente projeta os alvos. Ele já veio, né, no primeiro alvo de 61 e aqui, aliás, no 23 e aqui é o primeiro alvo de 61,8. Existe uma grande probabilidade dele vir buscar essa região aqui, né? Ele vem buscar essa região aqui. Agora, se o índice subir para cima, acima dessa região assim, ele vai buscar os próximos alvos aqui para cima. Qual seria esses alvos? Primeiro alvo que você vai buscar, né? Pegar dessa perna que foi o último ortodoxo, né? Primeiro são as retrações de Fibonacci. Então, o primeiro retração é aqui de 50%, né? Que eu acreditava que ele iria lá na sexta-feira e não foi, só foi na primeira de 61 e já desceu.
Então, se ele subir, ele vem buscar o 50, o 38 e o 23. Então, para cima, se ele subir dessa região, ele tem esses alvos para ele atingir. Ok? 23 está aqui em cima, o 38 aqui e o 50%. Então, estes são os alvos se porventura ele subir. E se descer, os alvos são ainda a projeção desta quebra de estrutura e também deste acúmulo também que ele está fazendo aqui, dessa bandeirinha de baixa. Tá certo, pessoal? Então, são essas minhas análises para segunda-feira. Fique atento às movimentações, os pivôs, quebra de estrutura. E aí, vamos, né, operar na segunda-feira, beleza? Desejo a você bons trades, forte abraço e segunda-feira estaremos aqui para mais um diário de trading. Tá certo? Valeu, um forte abraço, fique com Deus.